Olá, queridos amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Meus irmãos, estamos finalizando o ano. Graças a Deus, enfrentamos todos esses desafios e a nossa TV Nova Luz, que foi criada para iluminar os nossos dias, hoje já alcança 131 mil inscritos. Vejam que maravilha! Graças à participação generosa de vocês, o compartilhamento, aos nossos âncoras, essas meninas maravilhosas que compartilham o nosso trabalho. Então, nós estamos muito felizes. E nós gostaríamos de dedicar essa palestra nossa, esse bate-papo nosso, essas reflexões a respeito da mediunidade com Jesus, a todos esses nossos irmãos que desencarnaram de forma muito rápida, sem se prepararem adequadamente, porque a gente nunca se prepara para o momento da morte. A verdade é essa, mesmo nós sabendo que a morte não existe, nenhum de nós está preparado para a morte, porque por muito tempo a morte foi colocada como uma coisa ruim. A morte era uma ruptura, uma despedida definitiva do ser humano. E graças às religiões, aos estudiosos da alma humana, nós sabemos que a morte não existe, especialmente porque Jesus, o nosso mestre, disse que havia vindo ao mundo para que todos nós tivéssemos vida, e vida em abundância. A abundância que nos rodeia, meus irmãos. A vida que a gente observa em tudo, em todas as transformações, em todas as mudanças, tudo é vida. E Jesus veio exatamente para nos convidar a viver a vida em abundância. Mas ainda assim, da nossa parte, da minha família, nós perdemos 12 irmãos praticamente. Apenas um cunhado e os outros são amigos irmãos. Eu quero dedicar a esses 12 todo esse ano de trabalho, de compreensão, para que eles, onde quer que se encontrem na dimensão espiritual, possam estar recebendo as vibrações carinhosas e a nossa profunda gratidão por ter convivido com eles esse tempo tão precioso da nossa existência. Assim, eu pediria a vocês todos que colocassem uma água também, para que fosse fluidificada, e também lembrassem, nesse momento, dos seus amigos queridos que não puderam participar daquela cerimônia de despedida, porque estamos vivendo um tempo de pandemia, não é assim? Quem foi Jesus, afinal de contas? Tem um livro muito interessante do Juan Arias, que é um jornalista do Vaticano, que ele fez um livro que chocou algumas religiões, porque dizem que ele foi sensacionalista, ele não foi sério nas suas pesquisas, mas ele coloca uma coisa linda quando ele diz que a Santa Ceia é como se fosse uma poesia agrária, porque Jesus, nascido em Nazaré, um povoado de 650 pessoas, mais ou menos, ou um pouco mais, ele, como nazareno, ele usava a moda do seu cabelo, a moda nazarena, né? E ele foi filho do carpinteiro, de José. Todo mundo o conhecia como filho do carpinteiro. Além disso, ele fazia um bom pão e um bom vinho. Então, na última ceia, na Santa Ceia, que é chamada, imortalizada por Da Vinci, Michelangelo, né? Na Santa Ceia, ele diz: e eis que eu vos deixo o maior de
todos os mandamentos. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele disse, esse é meu corpo, levantando o pão que ele estava distribuindo entre os seus discípulos, este é o meu corpo e este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. É tão bonito isso. Juana Arias lembra que Deus já houvera feito alianças com Abraão, com Moisés, e o que teria de diferente essa nova e eterna aliança? O que teria de diferente? É exatamente o projeto de amor. Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Esse é o projeto de amor que ele exemplificou, contando aquelas 48 parábolas, como diz Caibar Schutel, sendo que dessas 48 palavras, ele falou 13 a respeito do reino de Deus, o reino dos céus, né, assim? E Jesus disse, se te pedirem a túnica ou te pedirem a capa, dê também a sua túnica. Se te baterem numa face, ofereça outra. Se te pedirem um passo, dê dois. O maior no reino do meu Pai seja o servidor de todos. Quem quiser ser o maior no reino do meu Pai, seja o servidor de todos. Então Jesus, ele foi um homem do seu tempo, como homem, mas que aos 30 anos ele assumiu a sua missão crística. Mas já aos 12 anos, quando ele esteve lá no templo para conversar com os sacerdotes a respeito do sentido da vida, e que Maria ficou buscando, né, segundo os evangelistas, buscando Jesus, onde é que ele teria ido, e os seus irmãos também, e também José. E aí uma das pessoas do templo disse para ele, segundo os evangelistas, os seus irmãos e a sua mãe estão aí fora, preocupados com você. E ele diz, quem são os meus irmãos e quem são meus pais? Todo aquele que segue os ensinamentos de Deus, esses são os meus irmãos e esses são os meus pais. Então, aos 12 anos, ele já demonstrava que era uma criança diferente. Ele já trazia para as pessoas o sentido maior da existência. E, meus irmãos, o grande educador Bruno Bettelheim, ele tem razão, que o mais difícil e o mais importante a ser ensinado a um ser humano é o sentido da vida. Se nós não entendermos qual é a razão de nós estarmos aqui, para que a gente serve, de onde nós viemos, nem para onde a gente vai, se nós não entendermos isso, nós vamos deixar que a vida nos leve. E nem sempre a vida nos leva para onde nós precisamos ir. Porque cada um de nós traz um compromisso ao reencarnar. Nós já sabemos disso. E Jesus, antes de retornar à dimensão espiritual, ele disse assim, eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Consolador, porque agora vós não teríeis condições de entender a razão da vida, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Verdade, para que vos relembreis de tudo quanto eu vos disse e que agora não teriam ainda condições de abarcar, né, todo esse conhecimento. E nós sabemos que antes de desencarnar, Jesus treinou todos os seus seguidores
a divulgarem a Boa Nova, de como eles deveriam divulgar a Boa Nova, e se algum lugar não os recebesse, né, batesse bem as sandálias para tirar a poeira daquele lugar, para não... Isso é um sentido muito figurado que o mestre utilizou para a gente não se deixar machucar pela rejeição, né? Assim, sacode a poeira dos vossos pés e segue adiante. E Jesus sabia que nós, naquele nível evolutivo, não iríamos compreender o projeto de amor que ele trouxe, de nos tornarmos servidor de todos, nos tornarmos realmente irmãos, a lição da fraternidade. E nós sabemos também que o cristianismo foi perseguido por mais de 300 anos. Segundo a história, tenho registrado aqui, Constantino tornou-se imperador romano após a morte de seu pai, Constâncio Cloro, em 306 depois de Jesus, né? No ano 306, Constantino tornou-se imperador dos romanos. Ele era conhecido como Constantino o Grande, e sua chegada ao poder marcou o início da ascensão do cristianismo no Império Romano. Tornou-se a religião oficial do Estado, o catolicismo apostólico romano. E isso aconteceu em torno do ano de 337, ou um pouquinho antes. Até então, os cristãos eram jogados nas fogueiras, eram devorados pelas feras nos estádios, né? Eram penduradas nas cruzes, assim como Jesus foi, por mais de 300 anos, meus irmãos, até a fé ser consolidada, o cristianismo ser consolidado por esse imperador que se tornou cristão. Mas vejam bem que coisa interessante. Mesmo a partir daí, criou-se uma estrutura para manter o nome de Jesus vivo na terra, e isso nós devemos agradecer a essa instituição tão poderosa que a Igreja desenvolveu. Nós devemos agradecer, nós cristãos, porque graças a essa igreja, com todos os desmandos, com todos os equívocos que cometeu por não ter entendido realmente a mensagem de Jesus, permaneceu com o nome de Jesus na terra. E teve pessoas fantásticas dentro dessa igreja, tais como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Francisco de Assis, Santa Teresinha e tantos outros espíritos canonizados pelo trabalho que realizaram na Terra. Mas aí passou-se um tempo de muita tristeza, de muita escuridão, quando a gente constata que os verdadeiros cristãos também foram muito perseguidos, apesar da religião oficial ser cristã, criou-se a infalibilidade papal. O poder do Papa tornou-se um poder assim absurdo e com interpretações muito equivocadas. Mas graças a essa organização, o cristianismo permaneceu na face da terra. Por isso Jesus disse: e eu vos enviarei o Consolador, que vos fará lembrar tudo isso que eu ensinei e que vocês realmente, na época, não tinham condições de compreender. Então, essas 48 parábolas que Jesus trouxe, que os cristãos mantiveram através dos evangelhos, né, os 4 evangelistas, veio para retirar
o véu da nossa ignorância. O Consolador, prometido por Jesus, veio através da codificação, segundo a nossa opinião, que nós somos espíritas, né? Segundo a nossa opinião, o Consolador prometido por Jesus veio em forma de uma invasão organizada, como disse Conan Doyle. Conan Doyle nos revelou no livro A História do Espiritismo que no século XIX o mundo recebeu uma invasão organizada de espíritos, recordando o que nós estávamos fazendo na Terra, de onde nós viemos e para onde nós iremos depois dessa jornada. Veio recordando esse grupo de espíritos, essa invasão organizada de espíritos que se manifestavam em várias partes do globo através de diversos médiums, diversas pessoas, diversos sensitivos. Esses espíritos vieram relembrar as informações de Jesus de que nós temos apenas uma vida e múltiplas existências. Em cada existência, nós assumimos uma personalidade, uma persona. Persona, uma palavra grega, quer dizer máscara. Em cada existência, nós assumimos uma personalidade. Mas a nossa alma imortal, que é a nossa individualidade, ela está sempre aprimorando-se. Nós estamos sempre progredindo com a ajuda dessas reencarnações. Então, a reencarnação, embora tenha sido vedada também com o nosso equívoco pelos concílios aí das religiões, hoje em dia a reencarnação já é uma certeza, já é tese nas universidades, através do estudo de regressão de vidas passadas, através do estudo de experiência quase morte, né? São muitas as experiências que já comprovam que o homem não nasce uma folha em branco. Ele traz as suas experiências das múltiplas existências. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que nessa evolução anímica, aliás, a gente tem que recordar também o livro de Gabriel Delany, que fala dessa evolução anímica. André Luiz, ele diz que nessa jornada evolutiva de cada ser humano, cada individualidade, que cada um de nós é único, singular, cada ser humano passou pelas experiências no mundo material, iniciou, né, a alma humana como princípio espiritual, iniciou as suas experiências, o seu progresso no reino mineral, que tudo é vida, tudo tem vida, porque tudo tem átomo em movimento e o átomo é uma individualidade que um dia será um arcanjo, como diz a questão 540 do Livro dos Espíritos, que do átomo ao arcanjo o ser escreve a sua caminhada evolutiva. Então, fazendo um parênteses aqui, nós nos lembramos que temos na TV Nova Luz um programa chamado Do Átomo ao Arcanjo, onde nós estudamos a evolução anímica de Gabriel Delany e No Invisível de Leon Denis. Está à disposição de vocês, no playlist, que vocês devem procurar, porque são estudos aprofundados dessa nossa caminhada. Então, a gente passou pelo reino mineral, passamos pelo reino vegetal, onde aprendemos a respirar, passamos pelo reino animal, onde aprendemos a nos locomover. Quando eu digo aprendemos, é o nosso
corpo espiritual, que é a nossa obra-prima, como diz Denis, porque esse corpo espiritual que nós recebemos ao termos sido criados, quando fomos criados, recebemos esse corpo espiritual. Então, esse corpo espiritual, ele vai amealhando conhecimento. E aí, passando pelo reino animal, nós aprendemos a nos locomover. Chegando ao reino hominal, nós aprendemos a ter o pensamento contínuo. Um pensamento vai trazendo outro, e nós podemos planejar o nosso amanhã. Ampliou o nosso conhecimento, que a gente já tem noção de passado, de presente e de futuro, e há de chegar um tempo que a gente vai entender que tudo isso é uma coisa só. Então, meus irmãos, veja bem, nessa jornada evolutiva, diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que nós gastamos 1,5 bilhões de anos para chegar nessa consciência hominal. E essa posição erecta, essa conquista de nós ouvirmos, de nós participarmos do nosso destino, nós termos escolhas, essas conquistas são a melhor versão de nós mesmos. Nós estamos ainda em evolução e vamos chegar à condição de espíritos perfeitos, porque nós fomos criados simples e ignorantes, mas com potencial para desenvolvermos as duas asas da evolução, que é a inteligência e a moralidade, e alcançarmos a angelitude para desfrutarmos da nossa herança celeste. Então, quanta sabedoria! Hoje em dia a gente sabe que tudo é energia, que nós somos um potencial energético que podemos irradiar em todas as direções e atrair essas energias que têm afinidade com as nossas. Cada um, diz Emmanuel, vive no clima espiritual que elegeu. Então, veja bem, meus irmãos, o que nós estamos fazendo aqui? Tem um livro também do Dr. Rolomei, que chama O Homem à Procura de Si Mesmo, que ele diz que o processo da solidão, quando as pessoas se sentem abandonadas, muito sozinhas, esse processo da solidão é resultado do não entendimento do sentido da vida. A pessoa não procura as respostas. Quando Jesus fala, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, ele estava nos convidando a bater na porta da nossa inteligência e buscar respostas que nós necessitamos para nós nos tornarmos mais fortes e capazes de conquistar o mundo melhor que nós merecemos, porque nós fomos criados para o amor e a felicidade. Nenhum de nós foi criado para ser bandido, para ser mal amado, para ser doente. Nada disso está nos planos de Deus. Isso é resultado do nosso tamanho evolutivo. Se a gente decidir ficar estacionado, nós vamos parar o nosso progresso por nossa própria conta e não temos que responsabilizar ninguém. Porque Jesus disse assim, a cada um será dado segundo as suas obras. Então, tem uma música, só para dar uma... para vocês não ficarem muito cansados, de Roberto Carlos, que ele diz assim, quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer.
é preciso saber viver. E é verdade, quem espera que a vida seja só aqui e agora, que tudo que acontece só acontece nos nossos 5 sentidos, que a gente tem apenas 5 sentidos, quem não quer buscar respostas para entender o sentido da vida, a razão da vida, vai sofrer um processo de solidão profunda. E a solidão não é esse sentimento, como disse o Dr. Rolumei, de você estar sozinho. Você pode estar sozinho, fazendo silêncio dentro de você mesmo, pedindo um silêncio no seu entorno, que isso não é solidão. A solidão é quando você não compreende o seu próprio existir. É quando você não sabe para que você serve. É quando você acha a vida sem significado. Qual é o sentido disso tudo? Então, o Espiritismo, ele veio tirar o véu que os ensinamentos de Jesus trouxeram para o mundo, nos informando que nós somos seres imortais. É o primeiro pensamento importante para a gente consolidar a nossa certeza, porque a fé é essa que diz, eu sei e não eu creio. Então, consolidar essa certeza de que nós somos imortais. Como que nós podemos consolidar essa certeza? É lendo, estudando, entendendo o que esses imortais nos trouxeram. Nós nos tornamos imortais quando nós sabemos um caminho que nos traz felicidade e abrimos o caminho para os nossos irmãos, como os grandes mestres da música, da pintura, são os imortais nesse sentido, porque descortinaram cores que a gente não imaginava, movimento que a gente não imaginava, sons que a gente não imaginava. Então, nós somos imortais, cada um de nós dentro do seu espaço o seu espaço que você influencia, dentro do seu espaço de influência, você está sempre influenciando e recebendo influência, porque nós não estamos sozinhos na Terra. Todos nós temos os nossos acompanhantes de diversas dimensões. Nós somos seres interexistenciais. Os livros de Herculano Pires, os livros de Leon Denis, os livros de Gabriel Delane, de Kardec e tantos outros pensadores nos comprovam que nós somos interexistenciais. Nós vivemos no mundo físico e participamos também da dimensão espiritual. Por isso, nós precisamos dormir todas as noites. Não há discussão de que, ao adormecer o nosso corpo físico, a nossa alma não está aprisionada, feito um pássaro na gaiola. Ela pode se exteriorizar, ela pode, através do seu desdobramento, que a gente chama, ela poderá encontrar-se com amigos da dimensão espiritual, como também poderá encontrar-se em regiões de muito sofrimento, quando nós passamos pelos pesadelos, né, que resultam das nossas próprias preocupações, das culpas que nós carregamos, das raivas que muitas vezes sentimos, das informações que nos vêm via os aparelhos de comunicação que nos deixam chocados. Então, tudo isso pode se transformar em pesadelo, mas o que ninguém pode negar é que existe uma vida enquanto o nosso corpo está adormecido. Ainda que nós não estivéssemos adormecido, o fato de você estar sonhando acordado é sinal de que a sua mente já está em outro lugar. Você não está naquele lugar onde está o seu corpo físico. Isso demonstra que nós podemos viver nessas duas ou mais
dimensões. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque todos nós temos essa possibilidade. Diz Allan Kardec que todos nós somos médiums. Médiums quer dizer, todos nós temos condições de entrar em contato com essa dimensão mais ampla da vida. Por que a gente diz que é mais ampla? Porque quando estamos libertos do corpo físico, a nossa velocidade energética tem alcance maior. Nessa dimensão espiritual, a gente pode recordar de algumas vidas passadas e que Leon Denis chama, no livro No Invisível, ele chama essa possibilidade de sonhos reflexivos, onde você caminha por dentro de você mesma e descobre algumas histórias que você vivenciou em vidas passadas, o que ele chamou de sonhos reflexivos. E os sonhos etéreos, você pode também ir para regiões maiores no espaço, conhecer outros institutos educacionais, outros campos de música, de pesquisa, outros campos de pesquisa científica. Tudo isso pode ocorrer com o médium, porque todos nós somos médiums, todos nós temos essa possibilidade. Agora, a gente pode chamar um médium de paranormal? Sim, todo médium é um sensitivo, é um paranormal. Mas nem todo paranormal pode ser chamado de médium, que o médium é aquele que é intermediário entre a dimensão espiritual e a dimensão física. Então, por exemplo, um pintor, ele pode pintar as coisas da sua própria mente, da sua observação, do seu talento, como ele pode pintar intuído ou inspirado por um espírito que lhe é afim e ele permitir essa intuição. Porque se ele não quiser, ele não precisa permitir, porque não existe essa invasão. Só os espíritos inferiores é que invadem o nosso psiquismo sem serem convidados. Eles vêm por conta das nossas vibrações. Nós os convidamos com os nossos desejos desequilibrados, com as nossas vibrações. Então, quando a gente canta com Roberto Carlos, quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão, é porque de que maneira a gente pode se deixar enlouquecer quando a gente se apega ao mundo de ilusão? Porque quando a gente se apega a esse mundo pensando que tudo é meu, tudo me pertence, no momento que tiram aquilo que a gente acha que é o dono, a gente pode até perder o nosso equilíbrio emocional. Quantas pessoas suicidam, né, por não entender a razão da própria vida? As pessoas dizem assim, é um ato de coragem, mas não é um ato de coragem, é um ato de covardia, é um ato de não querer enfrentar os desafios da vida. E não entender, é um ato de ignorância também, não entender que não vai morrer, porque a alma é imortal. Nós fomos criados imortais para nós desfrutarmos de tudo que o nosso Pai Celestial pode nos oferecer. Então, a solidão nos tempos modernos, meus irmãos, é muito comum. E a depressão também tem nos assombrado, de tantas pessoas que precisam tomar medicamento para dormir, de tantas pessoas que se isolam, né? Começa se isolando e fica numa tristeza, numa melancolia profunda. E essas pessoas precisam da nossa ajuda, precisam da nossa atenção, para que elas retomem o caminho da beleza da vida, porque a vida nos oferece a oportunidade
de nos auto-iluminarmos. É por isso que nós estamos aqui. Quem é que não passou por problema nessa vida? Todos nós. Quem é que é perfeito nessa vida? Nenhum de nós. Então, quando a gente canta com Roberto isso, quem espera que a vida seja feita de ilusão, é porque a ilusão do mundo, tudo no mundo, é muito transitório. Nós temos que pensar nisso. E como enfrentar todas essas rejeições, todos esses desafetos, todos esses problemas, como a gente consegue assistir os nossos irmãos que não têm nem o mínimo necessário para sobreviver, o que nós podemos fazer. Por isso os espíritos trouxeram como solução para o nosso progresso mais acelerado a caridade. Quando nós nos sensibilizamos com a dor do outro, quando a gente desenvolve a empatia com o problema que o outro está vivendo, que não é nosso problema, antigamente a gente fala assim, cada um por si, cada um cuida da sua família, mas cada um por si, mas nós devemos também ser solidários, porque o vírus, a bactéria que desenvolve nesses meios sujos, né, esses meios sem condições sem saneamento básico, eles vêm para a nossa mesa, porque nós estamos vivendo num planeta onde todos nós estamos interligados, quer queiramos ou não. Então, voltando ao Roberto Carlos, ele diz, é preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. E numa flor que tem espinho, você pode se arranhar. Uma flor é linda, muitas coisas a vida nos oferece de forma tão bonita quando tudo está dando certo, mas ali também tem os desafios, tem os espinhos que pode nos machucar. Você pode escolher, é preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar, e na flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Então, assim, o bem e o mal existem. O que existe, na verdade, é o bem. O mal é uma negação transitória do bem. O que existe é o bem. E quantos de nós, porque negamos o caminho do bem, estagiamos nos caminhos equivocados, né? Assim, então, por isso que Roberto diz que é preciso saber viver. E o Espiritismo traz a caridade como o caminho mais curto de nós nos tornarmos melhores, porque a caridade é um treinamento. Quando você está fazendo bem ao outro, num nível qualquer, você está treinando a sua amorosidade. Então, a caridade fora da caridade, a gente fez uma paráfrase, não sei como é que chama isso, do fora da igreja não há salvação. Não importa a sua igreja, não importa a sua religião, é fora da caridade, diz os Espíritos, é fora da caridade, não há salvação. Porque a caridade é a forma que nós temos para nos tornarmos melhores, pessoas melhores, mais amorosas. Então, quando você está com uma dor, que você acha que a sua dor está grande demais, procura aqueles que estão sofrendo ainda mais do que você para ajudar. E nós estamos vivendo um momento na Terra muito propício a esse trabalho de ajuda aos nossos irmãos, de compartilhar com os nossos irmãos, não só o conhecimento, mas também um pouco do nosso trabalho, de doação de nós mesmos, para nós nos tornarmos melhores, porque a gente também não sabe a hora que vai ser chamado para a dimensão espiritual. Nós só temos uma certeza, nós vamos ser chamados. E na hora a gente combinou que vai.
podemos até atrasar um pouco o nosso retorno, né, através dos nossos pedidos, das nossas ações generosas, poderemos atrasar um pouco, mas, meus irmãos, não há como fugir às próprias escolhas. Cada um vive, diz Emmanuel, no clima espiritual que elegeu. Então tem uma música moderna que eu gosto muito, que nós vamos concluir, que é do grupo Revelação, chama Tá Escrito, que fala assim: quem cultiva a semente do amor segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. É o primeiro estrofe. Depois o que eu gosto é do estribilho, né? Que a gente chamava antigamente o coro. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo mundo vai raiar, o amor está no ar. A letra não é bem assim, nós pedimos emprestar da música para mostrar essa letra, mas ele fala: basta acreditar, um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Mas aí a gente fala: erga sua cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Basta acreditar que o novo mundo vai raiar, o amor está no ar. O amor está no ar, meus irmãos. Estamos relembrando a vida de Jesus na Terra, a vinda de Jesus na Terra. Ele veio à Terra e trouxe todos os ensinamentos necessários para a nossa evolução com menos dor, porque a dor existe, mas o sofrimento é opcional. Então ele trouxe todos os ensinamentos necessários e ao nosso alcance, né, já temos a maturidade suficiente para entender a razão da vida, o que nós estamos fazendo aqui, em que condições nós vamos para a dimensão espiritual, o que nos aguarda no outro lado da vida. Temos condições de entender isso tudo. E se você está sob o império da dor, sob o império da raiva, sob o império da revolta, da tristeza, da depressão, convido você, sai disso. Não fique aí nesse lugar. Busque ajuda. Ou busque ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, ou busque ajuda de um amigo que você possa chorar no seu ombro, compartilhar a sua dor. Não fique aí. Não, você não foi criado para ficar dessa maneira. Você é um filho de Deus, herdeiro de todo o universo. E tudo nessa vida é muito transitório. Não esmoreça, meu irmão, minha irmã que me ouve. Veja o seu Natal como uma grande oportunidade de se aproximar de Jesus. De que forma você vai se aproximar desse grande mestre da humanidade? É através dos estudos dos seus ensinamentos. É através da leitura boa, de aprender a ouvir, de desenvolver um olhar bom, como ele diz: se o seu olhar for bom, tudo será bom. Se o seu olhar for ruim, quantas trevas haverá em ti. Então chegou a nossa hora da gente construir esse mundo melhor. Na musicalidade, na licença poética desse grupo Revelação, erga essa cabeça, mete o pé, ou seja, caminha, né? Mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar, basta isso. Tenha certeza que o novo mundo vai chegar. E o amor é o alimento das nossas almas. O amor está no ar. Muita paz para todos. Que Jesus nos abençoe. Um bom Natal. Não importa se a sua mesa não está farta. Não importa, isso não é o mais importante.
Não importa se você não pode dar presente ou receber presente, porque o Natal não é Papai Noel. Papai Noel é uma história bonitinha que inventaram daquele velhinho que saía, né, naquele trenó na noite de Natal, distribuindo presente. E é uma figura amorosa que muita criança acredita, mas o Natal não é isso. O Natal é a festa do sentido da vida. O Natal é a festa de amor à vida. O Natal é a festa da vida em abundância. Muita paz para todos e que Jesus continue nos abençoando nessa tarefa maravilhosa da TV Nova Luz em iluminar as nossas consciências. Muito obrigada. A TV Nova Luz apresenta sua programação diária. Reflexões às 9 horas. Encontro com Jesus às 12h23 horas. Oração pelo planeta às 18h30. Acompanhe nossa programação. Inscreva-se em nossas redes sociais e participe da TV Nova Luz.